Louvado e glorificado é o nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bem, queridos e amados irmãos presentes, irmãos ouvintes, eu gostaria neste momento de cumprimentar a todos com a doce paz do nosso amado e querido Salvador Jesus Cristo. Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, irmãos ouvintes, eu gostaria neste momento de pedir a atenção de todos para a leitura e a meditação da palavra de Deus, e que vamos estar lendo agora e meditando para a nossa edificação espiritual. Esta mensagem que tem um tema chamado para o arrependimento, ou seja, Deus convoca os moradores da terra para o arrependimento e para a sua convenção e a salvação da tua alma. Tema forte, tema poderoso. É este tema que o Senhor colocou no meu coração para transmitir para os moradores da terra, para os moradores do mundo. Vamos ler apenas um pequeno versículo da palavra de Deus. Jonas, capítulo 3, e versículo 10. Jonas 3 e versículo 10. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhe faria, e não o fez. Aleluia! Deus abençoe a todos. Somente estes versículos poderosos da palavra de Deus é o suficiente para Deus falar com os moradores da terra. Desde já, eu quero pedir a atenção dos irmãos presentes, dos irmãos ouvintes e todos os moradores da terra, porque esta mensagem não fica só dentro de Manaus, ela é para todo mundo. Deus não é Deus só de Manaus. Deus é Deus de todo o mundo. E Deus vai estar falando aqui agora, através da sua palavra, do seu Espírito Santo e da minha fraca pessoa, homem sem letra, homem sem formatura, homem pesado de boca e pesado de língua. Vamos então à meditação da palavra de Deus, sem rodeio, sem teologia, sem gaguejado, sem gritaria, sem mentira,
e sem engano. Aleluia! Santo, 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 santo é o Senhor. Louvado e glorificado é o Senhor. Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, irmãos ouvintes, a Bíblia diz, Jonas, capítulo 3, e versículo 1, e veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo, Jonas 3, versículo 2, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse, a mensagem que eu te dei. Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, irmãos ouvintes, o profeta Jonas, ele recebeu de Deus uma mensagem revelada, uma mensagem poderosa, que não podia deixar de ser pregada. Ela tinha que ser pregada, ela tinha que ser anunciada. A mensagem era uma mensagem curta, era uma mensagem pequena, mas era uma mensagem de juízo, era uma mensagem de destruição, era uma mensagem de arrependimento. Ou se arrepende ou morre, ou se converte ou morre. O prazo era 40 dias para os moradores de Nínive se arrependessem, para os moradores de Nínive se converterem. A mensagem era uma mensagem de juízo, era uma mensagem de justiça, era uma mensagem de arrependimento. Ou eles se arrependiam, ou eles mudavam de vida, ou eles se convertiam, ou Deus destruía toda a cidade, ou Deus destruía todos os moradores da terra, da cidade de Nínive, toda a terra de Nínive, toda aquela população, eles iam ser destruídos se eles não se arrependessem, se eles não se convertessem. Aleluia! Mensagem de homem não salva ninguém, não. Mensagem de mulher não salva ninguém, não. Mensagem de teologia humana não salva ninguém, não. Quem salva o homem é a mensagem de Deus, a mensagem que vem de Deus, a mensagem de Deus. Esta sim, a mensagem de Deus, Satanás respeita. A mensagem que vem de Deus, o diabo respeita. A mensagem que vem de Deus, ela transforma o homem, ela transforma a mulher, ela transforma os pecadores. Mas mensagem de homem, mensagem de mulher, mensagem bajuladora, mensagem da carne, isso não liberta ninguém, não. Isso não salva ninguém, não. A Bíblia diz, aleluia, Atos Apóstolos, capítulo 19, e no versículo 13, alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentaram
tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que estavam possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro vós, pois Jesus é quem Paulo prega. Aleluia. Atos 19, versículo 14. Os que faziam isso eram os 7 filhos de Cefa. 7 filhos de Cefa, judeu, um dos principais sacerdotes. Atos 19, versículo 15. Respondeu, porém, o espírito maligno: conheça Jesus, e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Está vendo? Satanás não respeitou os filhos do sacerdote. Por quê? Porque eles não tinham testemunhos, eles não eram libertos, eles não tinham santidade nem santificação, eles não tinham autoridade nem poder para expulsar os demônios. Então Satanás, os demônios, o diabo, ele conhece a mensagem quando ela vem de Deus. Respondeu, porém, o espírito maligno: conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? O próprio demônio falando na boca, aleluia, dos filhos do sacerdote, aleluia, está vendo? Os filhos do sacerdote endemoniados, o demônio falando, usando a própria boca dele: conheço a Jesus e conheço Paulo, mas vós, quem sois vós? Está vendo? Satanás, o demônio, o diabo conhece a mensagem quando é de Deus. Essas mensagens que o pregador diz: vem buscar o teu azeite, essas mensagens é só para sacar dinheiro. Essas mensagens não salvam ninguém, não. São mensagens bajuladoras e interesseiras, é só para sacar dinheiro. Essas mensagens que o pregador diz: vem buscar a tua água ungida, essa mensagem é só para sacar dinheiro. Essa mensagem não salva ninguém, não. São mensagens bajuladoras, são mensagem interesseira, é só para sacar dinheiro. Essa mensagem que o pregador diz: vem buscar a tua semente, essa mensagem é só para sacar dinheiro. Essa mensagem não salva ninguém, não. Aí estão as almas oprimidas pelo diabo, aí estão as almas enganadas por Satanás. São mensagens mentirosas, são mensagens bajuladoras, são mensagens enganadoras, só para sacar dinheiro, só para se aproveitar. Essa mensagem não salva ninguém, não. A mensagem que salva o homem, a mensagem que salva a mulher, a mensagem que salva os pecadores, a mensagem que salva as almas perdidas, é a mensagem que vem do trono de Deus, é a mensagem que vem do coração de Deus. Aleluia! Esta é a mensagem que liberta, que salva os pecadores. A Bíblia diz, Jonas 3, versículo 3: levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho. Jonas 3, versículo 4. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias, Nínive será subvertida. Olha aí a mensagem de Deus, que Deus deu para Jonas. Era uma mensagem pequena, era uma mensagem curta. Dentro de 40 dias,
se eles não se convertessem, se eles não se arrependessem, se eles não mudassem de vida, Deus ia destruir toda a cidade, toda a terra de Nínive, todos os habitantes de Nínive, todos os moradores de Nínive, eles iam ser destruídos. Mensagem de Deus, foi a mensagem de Deus, que Deus revelou, que Deus entregou para o profeta Jonas, pregar para os moradores de Nínive, a cidade de Nínive. Os moradores da cidade de Nínive, eles estavam recebendo uma mensagem de juízo, uma mensagem, uma sentença de juízo, uma mensagem de destruição. Se eles não se arrependessem, se eles não se convertessem, dentro de 40 dias, Deus ia destruir a cidade com todos os moradores, não ia escapar ninguém. Jonas começou a pregar, Jonas começou a anunciar, Jonas começou a entregar o recado de Deus, a mensagem de Deus. Jonas 3, versículo 5. Os homens de Nínive, eles creram em Deus e programaram um jejum e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Os moradores de Nínive, quando eles ouviram a palavra de Deus, que pregava o homem de Deus, que pregava o profeta Jonas, eles passaram a crer em Deus e se arrependeram e se converteram do mal que eles praticavam. A Bíblia diz, Jonas 3, versículo 6, porque esta palavra chegou ao rei de Nínive, e levantou-se do seu trono, e tirou de si as suas vestes, e cobriu-se de pano de saco, e assentou-se sobre a cinza. Jonas 3, versículo 7, e fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, por mandado do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homem, nem animais, nem bois e nem ovelha prove coisa alguma, nem se lhe dê pasto e nem beba água. Jonas 3, versículo 8. Mas os homens e os animais estarão cobertos de pano de saco e clamarão fortemente a Deus e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Jonas 3, versículo 9. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Aleluia! O rei de Nínive, ele sabia que Deus estava irado contra ele e contra os moradores de Nínive, porque eles eram um povo idólatra, eles eram um povo prostituto, eles eram um povo perversos, eles eram um povo sanguinário, que não tinha temor de Deus. Então o rei se humilhou, o rei se arrependeu, o rei se converteu, o rei declarou um decreto, levanta-se um decreto, que todo o seu povo viesse temer a Deus e se converter e se arrepender. Aleluia! Porque Deus estava irado, porque Deus estava mandando uma mensagem de juízo, uma sentença de juízo. Ou eles mudavam de vida,
ou ele se arrependesse, ou ele se convertesse, ou Deus ia destruir aquele povo, aquela terra, aqueles homens, aquelas mulheres, todos os moradores da cidade de Nínive. Dentro de 40 dias eles seriam destruídos. Deus ia destruir a cidade de Nínive. Aleluia. Santo, 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 santo é o Senhor. E quando o rei, ele ouviu o recado, ele ouviu a mensagem, ele temeu a Deus. Ele temeu a Deus. Ele assina um decreto. Ele dá ordem para o seu povo. Ele dá uma ordem para os moradores de Nínive se arrependerem, se converterem, se humilharem. Aleluia. E a Bíblia diz que Deus viu, aleluia, a humilhação deles. Deus viu que eles estavam se humilhando. Deus viu que eles estavam se arrependendo. Deus viu que eles estavam se convertendo. E Deus, aleluia, se arrependeu do que tinha dito fazer e não fez. A Bíblia diz, Jonas 3, versículo 10. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito, lhe faria e não fez. Deus viu as obras deles. Deus viu as obras de arrependimento. Deus viu as obras de conversão dos moradores de Nínive. E Deus teve compaixão. E Deus teve misericórdia. E salvou aquele povo através da pregação de Jonas. Estão salvos. Aleluia. A Bíblia diz no livro de Mateus 12, versículo 41, o próprio Senhor Jesus falou: os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que aqui está quem é mais do que Jonas. É o próprio Senhor Jesus. Jesus é mais do que Jonas. Jesus é maior do que Jonas. Então Jesus falou que os ninivitas se arrependeram, se converteram, mudaram de vida através da pregação de Jonas, e eles ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão. É o próprio Senhor Jesus falando. O Senhor está falando com esta geração do mundo atual. O Senhor está falando com os moradores da terra. O Senhor está falando com os moradores do mundo. O Senhor falou no passado com os moradores de Nínive. E agora está falando com os moradores de Manaus, com os moradores do Amazonas, com os moradores do Brasil e com os moradores do mundo. Aleluia! O Senhor Jesus diz, a Bíblia diz, Mateus 24, versículo 35, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. A palavra do Senhor vai ter que se cumprir. A Bíblia diz, Marcos 13, versículo 31, disse Jesus, passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. A palavra de Deus vai ter que se cumprir. O Senhor fala, a Bíblia diz, Lucas 21, versículo 33, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. A palavra de Deus tem que ser pregada. Não tem Satanás que vai impedir a palavra de Deus ser pregada.
Não tem Satanás que vai impedir a palavra de Deus ser anunciada. A palavra de Deus tem que ser anunciada. A palavra de Deus tem que ser pregada. Para que haja temor no coração do homem. Para que haja temor no coração da mulher. Para que haja arrependimento na vida do homem. Para que haja arrependimento na vida da mulher. Tudo que o Senhor quer do homem, tudo que o Senhor quer da mulher, é o arrependimento, é a convenção. Se o homem não mudar de vida, ele vai ser destruído. Se a mulher não mudar de vida, ela vai ser destruída. Se o homem não se arrepender, ele vai ser destruído. Se a mulher não se arrepender, ela vai ser destruída. A Bíblia diz, Mateus 4, versículo 17. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O Senhor Jesus Cristo, ele começou as suas pregações quando ele estava aqui na terra, mandando o povo se arrepender dos seus pecados, dos seus maus caminhos, das suas más obras, porque o reino dos céus é chegado. Já se passaram mais de 2000 anos que Jesus pregava, que Jesus anunciava, que Jesus mandava os homens se arrependeram e se converterem, que Jesus mandava as mulheres se arrependerem e se converterem. Já se passaram mais de 2000 anos, então agora está mais perto ainda. Jesus está cerca, Jesus está voltando, e os moradores da terra estão como cegos, estão perdidos, não têm temor de Deus, não respeita a palavra de Deus, não respeita o evangelho do reino de Deus. A mensagem que o Senhor coloca no meu coração para transmitir para os moradores da terra é essa: arrependimento e convenção. Deus quer que você que está no erro venha se arrepender, senão você vai sofrer a ira de Deus que vai ser derramado na terra na grande tribulação, depois do arrebatamento da igreja. Depois do arrebatamento da igreja, o desespero vai ser terrível. Na grande tribulação, o homem vai pedir para morrer, mas a morte vai fugir dele. Ele vai sofrer, ele vai padecer, porque foi rebelde, não quis se arrepender, não quis se converter, não quis aceitar o Filho de Deus como Salvador da sua alma. Agora, tanto o homem como a mulher vão sofrer e padecer, porque não aceitaram a mensagem, a palavra e o Filho de Deus como Salvador da sua alma. Vão sofrer, vão padecer na grande tribulação. A Bíblia diz, Apocalipse 9, e no versículo 6, naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão, desejarão morrer, mas a morte fugirá dele. Vai ser terrível o sofrimento que os homens vão sofrer, que os homens vão padecer, que as mulheres vão sofrer, que as mulheres vão padecer na grande tribulação, porque foram rebeldes,
não aceitaram o Filho de Deus, não se arrependeram, não se converteram, não mudaram de vida, agora vão sofrer, agora vão padecer, mas Deus está te avisando, como Ele avisou os moradores de Nínive. Eles tinham que se arrepender e se converter, porque se eles não se arrependessem e se convertessem, Deus ia destruir toda a cidade de Nínive, não ia escapar ninguém, ia perecer todos eles. O mesmo Deus que falou com os moradores de Nínive está falando com você agora, meu irmão. Ele está falando com você agora, minha irmã. Aleluia! A Bíblia diz, Apocalipse 9, versículo 6, naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão, desejarão morrer, mas a morte fugirá dele. Vai ser um desespero terrível na grande tribulação. É a ira de Deus que vai ser derramada na terra para castigar e punir os rebeldes que negaram Jesus, que não se arrependeram, que não se converteram, que não mudaram de vida. Os homens que adoravam a imagem da besta e colocaram a marca, aleluia, da besta no seu corpo e não se arrependeram, não se converteram, vão ser feridos com enfermidades terríveis, enfermidades incuráveis. Ele vai sofrer, ela vai sofrer por consequência dos seus próprios pecados, e não se arrependeram e não se converteram. A Bíblia diz, Apocalipse 16, versículo 1, então ouvi vinda do templo uma grande voz que dizia aos 7 anjos, ide e derramai sobre a terra as 7 copas da ira de Deus. Apocalipse 16, versículo 2, o primeiro saiu e derramou a sua copa sobre a terra, e apareceu uma chaga feia e dolorosa nos homens que tinham o sinal da besta e que adoraram a sua imagem. Aleluia! Veja que coisa terrível vai acontecer com os homens. Quando fala de homem, é com a mulher também. Os moradores da terra vão ser punidos, vão ser castigados, vão padecer, vão sofrer, porque não se arrependeram, não se converteram, não aceitaram a palavra, não aceitaram a mensagem, não aceitaram o Filho de Deus. Aleluia! Esse sinal é a tatuagem, a marca da besta, que o diabo está enganando os moradores da terra. Esta imagem é o televisão, a imagem da besta, que o diabo está enganando os moradores da terra. A Bíblia diz, Apocalipse 13, e no versículo 8, e todos que habitam sobre a terra adorarão esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse 13, versículo 9. Se alguém tem ouvido, ouça. Aleluia! Nenhum homem tem o poder de ir por todo mundo, nenhuma mulher tem o poder de ir por todo mundo, mas a tatuagem, a marca da besta e a televisão, a imagem da besta, já está em todo mundo. Aí está o mundo todo, o diabo enganando, o diabo marcando os moradores da terra, com mais de 70% dos moradores da terra já estão marcados, já estão ferrados com a marca da besta, que é a tatuagem no seu corpo. Quando o diabo coloca uma tatuagem no corpo do homem, o diabo está dizendo: tu é meu, tu me pertence, tu estás ferrado, tu estás marcado.
Quando o diabo coloca a tatuagem no corpo da mulher, o diabo está dizendo: tu é meu, tu me pertence, tu está marcado, tu está escarimbado, tu está encerrado. E aí o diabo está enganando os moradores da terra. Aí está mais de 70% dos moradores da terra, tudo já tem tatuagem, a marca da besta, o sinal da besta. E aí está o televisão em toda a terra, a imagem da besta, enganando os moradores da terra. Televisão que transmite toda classe de pecado, televisão que tira o temor de Deus do coração do homem, televisão que tira o temor de Deus do coração da mulher. O homem que adora, o homem que assiste televisão, ele não tem temor de Deus, ele está desviado de Deus. A mulher que adora, a mulher que assiste televisão, a imagem da besta, ela não tem temor de Deus, ela está desviada de Deus, porque nós temos que adorar somente a Deus, porque nós temos que servir somente a Deus. Deus está à procura dos seus verdadeiros adoradores que lhe adoram em espírito e verdade. Deus quer que o homem adore a Ele e não a imagem da besta. Deus quer que a mulher adore a Ele e não a imagem da besta. Meus queridos, Deus quer que você se arrependa desta maldade que você está praticando. Deus quer que você se arrependa deste aborto que você está praticando. Você, minha irmã, que praticou o aborto, que está praticando o aborto, você está praticando um crime. Você está matando o teu próprio filho. E se você não se arrepender, e se você não se converter, você vai prestar conta no juízo final. Aleluia. Deus quer que você se arrependa. Aleluia. Você, aleluia, que está praticando o homossexualismo, você que está nessa prática maldosa, fazendo relação homem com homem, cruzando homem com homem, Deus quer que você se arrependa. Deus quer que você se converta, porque senão tu vai se perder, porque senão você vai perecer. Deus quer que você se arrependa desse levianismo. Você que está praticando este erro, você que está praticando este pecado do levianismo, Deus quer que você se arrependa. Deus quer que você se converta, porque se você não se arrepender desse pecado abominável do levianismo, você vai padecer, você vai sofrer, você vai prestar conta no juízo final. Aleluia! Santo, santo, santo é o Senhor. Deus quer que você se arrependa dessa prostituição que você está praticando, dessa prostituição que você está vivendo. Deus quer que você se arrependa deste adultério que você está praticando, que você está vivendo. Deus quer que você se arrependa. Deus quer que você se converta desta fornicação que você está vivendo, desta fornicação que você está praticando. Deus quer que você se arrependa destas maquiagens que você está praticando, estas maquiagens, a maquiagem de Jezabel. Deus quer que você se arrependa, minha irmã. Deus já te fez perfeita. Deus quer que você abandone esta maquiagem. Deus quer que você se arrependa desta maquiagem, porque senão tu vai padecer, porque senão tu vai sofrer no juízo final. Aleluia. Deus quer que você se arrependa. Aleluia. Louvado e glorificado
é o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Deus quer que você se arrependa, se converta, aleluia, desses roubos, desses furtos que você está praticando. Deus quer que você se arrependa, Deus quer que você se converta desse tráfico que você está praticando. Deus quer que você se arrependa desse crime que você está praticando. Deus quer que você se arrependa desses vícios, dessas drogas que você está praticando. Deus quer que você se arrependa desses jogos, toda classe de jogo que você está praticando. Deus quer que você se arrependa dessas idolatrias que você está vivendo, que você está praticando. Deus quer que você se arrependa dessas mentiras que você está praticando, que você está vivendo. Deus quer que você se arrependa dessas obras de bruxaria, destas obras de macumbaria, destas obras de feitiçaria, destas obras de magia negra que você está vivendo, que você está praticando. Deus quer que você se arrependa de todos os teus pecados que você está praticando, que você está, aleluia, vivendo. Deus quer que você se arrependa. Deus falando com os ímpios, e Deus fala também com o seu povo. Deus fala com os crentes também. Deus fala com a sua igreja também. Deus fala com todo. A Bíblia diz, 2 Crônica, capítulo 7 e versículo 14: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aí está Deus falando com o seu povo, Deus falando com a sua igreja. Aí está o povo de Deus pulando quadrilha, pulando boi, pulando carnaval, jogando bola, homem fazendo relação homem com homem, mulher fazendo relação mulher com mulher. Aí está o homem casando homem com homem, a mulher casando mulher com mulher. Aí está o povo de Deus, todo pintado, olho pintado, boca pintada, unha pintada, cabelo pintado, brinco nas orelhas, estão tudo desviado de Deus. Aleluia! Aí está o povo de Deus, casa e separa e casa, estão tudo em adultério, estão tudo desviado de Deus. Deus está falando com o seu povo, o meu povo que se chama pelo meu nome. É o povo de Deus. Deus fala com o ímpio e Deus fala também com o seu povo. Deus fala com os moradores da terra. Deus é Deus e Deus está falando. Aí está o povo de Deus corrompido, tudo pintado, tudo depilado, tudo cheio de maquiagem, estão tudo desviado, estão tudo perdido. Precisam se arrependerem, precisam se converterem. Estão tudo em treva espiritual, estão tudo corrompido com o mundo e o pecado, disse Jesus. É Jesus falando. Pastor Nonato aqui é só o porta-voz, Pastor Nonato aqui é só o mensageiro, Pastor Nonato só está entregando a mensagem, o recado, mas quem está falando é Jesus. São João 8, versículo 12. Jesus falou-lhe dizendo, pois Jesus outra vez dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não anda em treva, mas terá a luz da vida. Aí está Jesus falando.
Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Você que está toda pintada, toda cheia de maquiagem, toda depilada, você não está servindo a Jesus, não. Você está servindo o pecado. Você está servindo a Satanás. Porque Jesus é luz. E ele está dizendo que aquele que serve a ele, que anda com ele, não anda em treva, mas tem a luz da vida. Você que vive no jogo, nos vícios, nas drogas, você não está servindo a Jesus, não. Você está servindo o pecado. Você está servindo as trevas. Você está servindo a Satanás. Porque Jesus é luz. E aquele que serve a ele não anda em treva, mas tem a luz da vida. Você que vive na quadrilha, no carnaval, no boi, você não está servindo a Jesus, não. Você está servindo o pecado. Você está servindo as trevas. Você está servindo a Satanás, porque Deus ele é luz, Jesus ele é luz, e nele não há treva nenhuma. Você que vive no levialismo, você não está servindo a Jesus, não. Você está servindo o pecado. Você está servindo a Satanás. Jesus fez a mulher para viver com o homem e não para viver com a mulher. Então você não está servindo a Jesus, não. Você está servindo as trevas. Você está servindo o pecado. Você está servindo o mundo. Você está servindo a carne. Aleluia. Você que vive no homossexualismo, você não está servindo a Jesus, não. Você está servindo o pecado. Está servindo a Satanás. Deus fez o homem para viver com a mulher. Deus não fez homem para viver com o homem, não. Então você que está vivendo com o homem, você está servindo o mundo, o pecado, as trevas. Você está servindo o próprio diabo, o próprio Satanás. Porque Jesus é luz e ele não habita nas trevas. Jesus fez o homem para a mulher e a mulher para o homem. Deus não fez homem para cruzar com outro homem, não. Deus não fez a mulher para cruzar com outra mulher, não. Isso é o diabo mesmo. É Satanás mesmo que está enganando os moradores da terra. Mas você está ouvindo a mensagem de Deus, sem rodeio, sem teologia, sem gaguejado, sem gritaria, sem mentira e sem engano, para salvar a tua alma. Que o diabo está te enganando, que Satanás está te enganando. Aleluia. A Bíblia fala, aleluia, glória a Deus, é no livro de Apocalipse 12 e versículo 9, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Aí está a terra corrompida, a terra contaminada, o diabo e os demônios enganando os moradores da terra com o evangelho anátema, com o evangelho mentiroso, com o evangelho enganador, com o evangelho maldito, que os homens fazem o que querem, vivem como querem, não tem nada a ver, não tem problema. Que as mulheres fazem o que querem, vivem como querem, não tem nada a ver, não tem problema. Isso é mentira do diabo. Isso é mentira de Satanás. O diabo é mentiroso. São João 8, versículo 44. O diabo é mentiroso e pai da mentira e homicida, que nunca se afirmou na verdade. O diabo está enganando os moradores da terra. Satanás está enganando os moradores da terra com este evangelho anátema mentiroso. Aleluia. A Bíblia diz, Gálatas 1, versículo 8, mas ainda que nós mesmos, o anjo do céu, vós anunciou outro evangelho, além do que vós já tem anunciado, seja anátema,
Gálatas 1, versículo 9. Assim como já vou dizendo, agora de novo eu também vou digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, agora que já vos tem anunciado, seja anátema. Paulo deu uma advertência, ele falou 2 vezes. Paulo deu uma advertência, ele falou 2 vezes. Se alguém anunciar outro evangelho, além do que já ele anunciou, além do que Jesus mandou pregar, além do que está escrito na Bíblia Sagrada, as Escrituras Sagradas, o evangelho do reino de Deus que Jesus mandou pregar, se aparecer outro evangelho, seja este evangelho anátema. Aí está o mundo corrompido, com o evangelho anátema, evangelho corrompido, evangelho mundano, que não tem diferença nenhuma do mundo. As pessoas vivem do mesmo jeito, fazem do mesmo jeito, fazem o que quer. Aleluia. E Paulo deu uma advertência, ele falou 2 vezes, versículo 8 e versículo 9. Mas ainda que nós mesmos, o anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que vós já tenha anunciado, seja anátema. Paulo anunciava o evangelho do reino de Deus. Paulo anunciava o evangelho que Jesus mandou anunciar. É o evangelho que anuncia o pastor Nonato. É o evangelho que prega o pastor Nonato. É o que está na Bíblia. Não podemos mudar. Temos que pregar a mesma palavra. O mesmo Deus que falou através de Jonas e através de Paulo. É o mesmo Deus que está falando com você agora. Deus, ele é o mesmo. Deus não mudou nada. A Bíblia não mudou nada. O evangelho do reino de Deus não mudou nada. A Bíblia diz em Malaquias 3, versículo 6, Deus está dizendo, eu, o Senhor, não mudo. Deus não muda. Jesus não muda. O Espírito Santo não muda. A palavra de Deus não muda. Quem muda são os falsos profetas que pregam o evangelho mundano. O evangelho mesclado com o mundo, contaminado com o mundo, que é para atrair as multidões para ele. Ele não quer saber da tua alma, não. Ele só quer saber do teu tesouro. Ele só quer saber se aproveitar de você. Aleluia. Evangelho mal mudando. A Bíblia diz, Lucas 5, versículo 32, Jesus dizendo, eu não vim chamar o justo, e sim os pecadores ao arrependimento. Ao arrependimento. O que é que Deus quer do homem? O arrependimento. Deus quer que você se arrependa. Deus quer que você mude de vida. O que é que Deus quer da mulher? O arrependimento. Deus quer que você se arrependa. Deus quer que você mude de vida. Você que está fazendo as coisas erradas, Deus fez o homem para você e você está vivendo com uma mulher. Deus fez a mulher para você, meu irmão, e você está vivendo com o homem. Deus quer que você se arrependa dessas abominações. Deus quer que você se converta dessas abominações. Deus quer que você mude de vida. Jesus veio para salvar a tua alma. No princípio da mensagem, os moradores de Nínive, eles se arrependeram, se converteram e alcançou a misericórdia de Deus, porque as misericórdias de Deus duram para sempre. A misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. A Bíblia de Lamentação 3, versículo 22, as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, pois as suas misericórdias não têm fim. O Senhor, usando de misericórdia, Deus está usando de misericórdia, está usando de misericórdia você, meu irmão. Mas se você não quer nada com Deus, se você não quer se arrepender e se converter, você vai se perder, você vai perecer, mas você está sendo avisado. O Senhor está usando de misericórdia de você, minha irmã. Mas se você não quer nada com Deus, mas se você não quer se arrepender, mas se você não quer se converter, mas se você não quer mudar de vida, você vai se perder, você vai perecer.
E Deus não vai ter você como inocente, não, jamais, jamais. Deus está falando com você, minha irmã, para você abandonar este lebialismo. Deus fez você para viver com homem e não para viver com mulher. Deus está falando com você, meu irmão. Deus fez você para viver com a mulher e não para viver com outro homem. Então Deus quer que você se arrependa desse homossexualismo. Deus quer que você se arrependa desta mulher lebialismo. Deus quer que você mude de vida. Deus quer que você se santifique. Deus quer que você se consagre. Deus quer que você se arrependa e se prepare, porque Jesus está cerca, porque Jesus está às portas, porque Jesus está voltando, porque Jesus está vindo, e Ele está vindo buscar um povo santo, um povo especial, um povo de boas obras. Aleluia! Que Deus abençoe. Que Deus abençoe a todos, que o Espírito Santo de Deus continue falando mais e mais em cada coração. Deus o abençoe. Vamos fazer uma palavra de oração. Vocês acabaram de ouvir uma mensagem que veio direto do trono de Deus para o meu coração, para transmitir para os moradores da terra, os moradores do mundo, uma mensagem sã, sem rodeio, sem teologia, sem gaguejado, sem gritaria, sem mentira e sem engano. Deus abençoe. Uma palavra de oração. Todos dando glória, glória, glória. Deus santo, Deus poderoso, Deus bendito, Deus eterno. Deus que criou o céu, Deus que criou a terra. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus da minha vida, Deus da minha alma. Aí está, Senhor. A tua palavra foi entregue, a tua palavra foi transmitida. Senhor, tenha misericórdia deste homem. Senhor, tenha misericórdia desta mulher. Senhor, tenha misericórdia deste povo. Senhor, tenha misericórdia desta gente. Senhor, perdoa estes homens. Senhor, perdoa estas mulheres. Senhor, liberta estes homens. Senhor, liberta estas mulheres. Senhor, salva estes homens. Senhor, salva estas mulheres. Senhor, salva estas vidas. Senhor, salva estas almas, porque elas são propriedades divinas. Elas foram compradas por um bom preço, e este preço foi o sangue de Jesus Cristo, o teu Filho amado, derramado na cruz do Calvário, em Gólgota, em Jerusalém. Senhor, vai fazendo a tua obra. Vai libertando, vai libertando, vai libertando, vai transformando, vai transformando, vai transformando. É a tua palavra, Senhor. O poder está na tua palavra, Senhor. O poder está no teu nome, Senhor. O poder está no teu sangue, Senhor. O poder está no teu evangelho, Senhor. Repreende este demônio, Senhor, do homem afeminado, do homem sexualismo, que está enganando as almas, que são a imagem e a semelhança do Senhor. Repreenda, meu Pai, esse demônio do lebialismo, que está enganando as mulheres, meu Pai, que são a tua imagem e a tua semelhança, Senhor. O Senhor no princípio fez o homem e a mulher, a tua imagem e a tua semelhança, e o diabo está enganando esta mulher que está vivendo com outra mulher. É o diabo enganando ela, Senhor, porque o diabo quer tragar a alma dela, mas ela ouviu a tua palavra, e em nome do Senhor Jesus Cristo, Satanás cai por terra. Este homem que o Senhor fez a tua imagem e a tua semelhança, o diabo está enganando ele. E aí está, Senhor, o diabo enganando as almas, porque o diabo quer tragar as almas, quer destruir as almas, quer levar as almas para o inferno. Mas o Senhor mandou o seu Filho amado, querido Jesus Cristo, para desfazer as obras do diabo, para resgatar e salvar as almas perdidas. Oh, Senhor, vai repreendendo, vai repreendendo, vai repreendendo. Lança por terra esse demônio, cai por terra, Satanás, caia por terra, demônio, demônio do lebialismo, sai da vida desta mulher, pelo poder do
nome do sangue de Jesus Cristo. Demônio do homem afeminado, do homem sexualismo, demônio de Sodoma e Gomorra, sai da vida desse homem, Satanás, sai da vida dele agora, pelo poder do nome, pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Senhor, vai queimando, Jesus, vai queimando as enfermidades, queima, Senhor, queima toda peste, queima toda praga, queima a mortandade, queima o câncer, queima a hemorragia, queima a lepra, queima a cegueira, queima a úlcera, queima a hemorragia, queima, vai queimando, Jesus, vai queima a enfermidade, a doença da próstata, queima a diabetes, queima o câncer, tumor, hérnia, queima, Jesus, queima, sai no nome de Jesus Cristo, sai toda a enfermidade, saia do corpo deste homem, saia do corpo desta mulher, saia diabo, saia demônio, saia legião, vai embora diabo, demônio da paralisia, demônio da cegueira, demônio do adultério, demônio do divórcio, demônio da prostituição, demônio do crime, do tráfico, da droga, demônio da bruxaria, da macumbaria, da feitiçaria, toda a legião do inferno, vai sair desta vida agora, vai sair desses corpos agora, pelo poder do nome do sangue de Jesus Cristo. Senhor, cobra estas almas com teu sangue, Senhor, estas almas são tuas, estas almas são propriedade divina, elas ouviram a tua palavra, vai quebrantando os corações, meu Pai, vai quebrantando, vai libertando, vai transformando, vai resgatando, vai salvando, vai dando a vitória, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Capacita, vai a minha vida, capacita, renova a minha vida, renova a minha força, renova o meu ministério, renova a tua palavra no meu coração, renova o temor divino do Senhor no meu coração, renova a tua promessa na minha vida, renova, meu Pai, a tua obra, usa, meu Pai, nesta terra, conforme o Senhor te usar, conforme o teu querer, conforme a tua vontade, conforme o teu poder, conforme a tua palavra, para que o teu nome seja glorificado, através dos milagres, através das curas divinas, através da libertação, através da salvação das almas. Oh, meu Deus, salva as almas, cobre com teu sangue as almas, as almas são tuas, cobre com teu sangue essas almas, em nome de Jesus. Satanás, te repreendo, saia dessas almas, saia desta vida, saia desses corpos, fecha e não volte mais, Senhor. Toca no coração deles, para eles te confessarem, para eles te aceitarem como Salvador. Oh, meu Deus e meu Pai, me capacita, me livra e me guarda, capacita minha esposa, abençoa nossa igreja, nosso ministério, das igrejas pentecostal Deus sem amor, abençoa nossa diretoria mundial, a diretoria das igrejas pentecostal Deus sem amor, abençoa nossa diretoria deliberativa, abençoa nossa diretoria executiva. Oh, meu Deus, não abriu a porta desta igreja, foi para a salvação das almas, foi para socorrer os enfermos, foi para socorrer os oprimidos, foi para socorrer os presos, foi para salvar as almas perdidas. Oh, meu Deus, fica conosco, desde agora e para sempre. Te dou graça e te agradeço pelos livramentos, pelos milagres, pelas libertações e pela salvação das almas. Fica conosco, meu Pai, livre e guarda a minha vida, livre e guarda a minha esposa, livre e guarda a minha família, desde agora e para sempre, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Graças a Deus. Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, irmãos ouvintes, vamos fazer mais uma palavra de oração. E agora é oração de confissão. Você vai confessar Jesus e você vai ver como a tua vida vai mudar. Você vai ver como o diabo não terá mais domínio nem poder sobre a tua vida e nem a tua família. Vamos lá. A Bíblia diz: crê no Senhor Jesus, serás salvo tu e tua casa. Atos 16, 31. Então Deus quer salvar você e a tua casa, você e tua família. Então vamos lá. Milhões e milhões de ouvintes, confesse Jesus agora. Repete aí as palavras que fala o homem de Deus, pastor Raimundo Nonato. Vamos lá. Fale comigo, me alegra ver contente. Senhor Jesus, eu te agradeço pela tua palavra que eu acabei de ouvir.
Senhor Jesus, eu estou te confessando, te aceitando como Salvador da minha alma, da minha vida. Senhor Jesus, escreve meu nome lá no céu, no livro da vida, e sela com teu sangue para o grande dia da salvação e a vida eterna. Senhor Jesus, perdoa todos os meus pecados, me liberta, me transforma, que eu te prometo ser fiel com a tua palavra. Senhor Jesus, tira da minha vida tudo aquilo que não te agrada, que não te pertence, que está impedindo, que está atrapalhando a minha salvação. Senhor Jesus, unge os meus olhos com o colírio do Espírito Santo de Deus, para os meus olhos não olhar, não adorar, não assistir o televisão, a imagem da besta que Satanás está enganando os moradores da terra. Aí está. Deus o abençoe. Deus o abençoe. Desde já, todos estão convidados para fazerem uma visita em qualquer uma das nossas igrejas pentecostal Deus em Amor. Em qualquer lugar do mundo, onde estiver uma igreja pentecostal Deus em Amor, faça-nos uma visita. Jesus garante a tua vitória. Jesus garante o teu milagre. Aqui em Manaus, a nossa sede estadual das igrejas pentecostal Deus em Amor está localizado na rua Alexandre Amorim, no bairro de Aparecida, atrás do Colégio Militar, no centro de Manaus. Temos culto todos os dias, de manhã, meio-dia, à tarde e à noite. A entrada é livre. Jesus garante a tua vitória. A nossa sede central das igrejas pentecostal Deus em Amor está localizado na rua 44A, número 74, no bairro Cidade Nova, no Mutirão Amazonino Mendes. Aí está a nossa igreja pentecostal Deus em Amor. Temos culto todos os dias, às 19 horas. No dia de sexta-feira, também temos ao meio-dia. No dia de domingo, também temos pela manhã, às 8 horas da manhã. Jesus garante a tua vitória. A entrada é livre. O homem de Deus, pastor Raimundo Nonato, vai estar pregando palavra de Deus, vai estar orando em teu favor e em favor da tua família e te ungindo com óleo de oliva, a unção que liberta. Não é óleo perfumado, é óleo de oliva, azeite. Não é óleo misturado com tinta, é óleo puro de oliva, azeite de oliva, a unção que liberta. Jesus mandou ungir os enfermos com óleo, e os enfermos são curados, e os oprimidos são libertos.
é o óleo de oliva, óleo puro, azeite de oliva. Deus o abençoe. Fique todos na doce paz do nosso amado e querido Salvador Jesus Cristo. Falou com vocês o Pai, o Filho, o Espírito Santo de Deus e seu irmão em Cristo, pastor Raimundo Nonato. Deus abençoe.